Perfeito, perfeito, maravilhoso. Tudo isso me remete a como a gente lidar com as nossas emoções, né? Como a gente deixa de sentir Sim, por causa desse processo inicial, como o Vicente falou. Existe um processo inicial de identificação, e esse processo inicial de identificação é a partir de algum tipo de dor que a gente sente. Então, quando você sente uma emoção muito forte, vem a partir de um pensamento, a partir de uma ideia, de um acontecimento. Geralmente aquilo vem através de uma dor que nós estamos sentindo. E a gente sente uma dor e a partir disso te tira daquele lugar. Aí você sente raiva, aí você sente tristeza, aí você sente alegria. Então, todos esses sentimentos vêm a partir dessas emoções que estão caladas dentro de nós. E esse processo inicial dessas emoções, ele traz para a gente essa educação, né? Quer queira, quer não, quando a gente sente algo, quando a gente sente uma emoção, a gente está se conhecendo. Às vezes a gente não consegue identificar, mas a gente sabe que a gente já passou por aquilo, a gente sabe que já sentiu aquilo e sabe que isso é natural de nós. Então, quando vocês falam sobre esse processo, o que me remete é que quanto a gente está deixando de cuidar dos processos que nós temos nas nossas vidas por causa dessa fase inicial. Porque toda fase inicial a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter que se adaptar. Estamos passando por uma fase que nós estamos precisando se adaptar. E aí muitas pessoas estão sentindo muita dor ao se adaptar. Então, ao sentir essa dor, eu vi esses dias uma live muito legal que eles estavam falando sobre dor, que existe a diferença da dor e do sofrimento, né? O sofrimento é quando você sente a dor e você tensiona de alguma forma para não aceitar aquilo, e aí você sente mais dor ainda. Mas quando você você se aceita o mantém que na você dor. está sentindo, quando você aceita o que você está sentindo, reconhece, a dor é muito menor. Então, e acho que esse processo que nós estamos passando é um processo que traz muito essa reflexão das emoções, que traz muito esses incômodos que nós temos do mundo. Eu quero falar outra coisa específica que é sobre é, a transformação que isso faz na vida das crianças também, né? É, então, vamos falar. Eu vou falar um pouco antes do que você estava falando agora, tá? E aí continuo falando nas crianças. Que é sobre o silenciamento. E acho que é bem o tema do que a gente colocou, né? Onde você esconde o seu lixo? A gente, diferente dos nossos filhos, eu acho que as crianças de hoje estão sendo criadas de uma forma diferente já. A gente foi muito silencioso, e a gente é minha geração, a geração anterior e a outra, e aí nem sei, a se perder de vista, né? A gente foi silenciado nos nossos sentimentos, no nosso direito de ser autêntico, de ser quem a gente é. A gente tinha um padrão a seguir e tinha que se encaixar ali, desde muito pequeno, né? Menino não chora, homem não chora, você tem que ser uma mocinha, você tem que se comportar. A gente ouviu todas essas frases e a gente foi achando um padrão de conduta que a gente tinha que seguir. E também a coisa do tem que se formar, tem que ser um bom profissional, tem que ser. A Deus ajuda quem cedo madruga, enfim, a gente botou um padrão do que é certo, do que é bom. A gente falava sobre 7 pecados capitais e tudo aquilo é muito ruim. E aí, quando eu gosto de descansar, eu me sinto preguiçoso e eu fico me sentindo mal. Se eu sou guloso e como alguma coisa, eu como com culpa. Eu não posso me entregar ao prazer do sexo, eu não posso me entregar a prazer nenhum, na verdade. Todos os prazeres estão na caixinha dos pecados e do que não é bom, né? E aí a gente vai silenciando tudo que a gente sente e só permitindo expressar aquilo que é aceito socialmente. E a mesma coisa é o lixo, por isso a questão do lixo, né? A gente usar essa palavra lixo hoje, onde você esconde seu lixo. O lixo é aquilo que nos disseram que era sujo, que não é bom. Então, a palavra lixo, hoje a gente não está falando mais em chorume, quer dizer, até porque o chorume é outra coisa. Chorume tem cheiro ruim, mas quando a gente fala da produção do biofertilizante, né, que é esse líquido que sai da matéria orgânica e não tem cheiro de nada, nem de terra ele não tem cheiro de nada mesmo, mas é porque a condição de produção dele é uma condição controlada, né?
Mas quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam, não tem cheiro ruim. As pessoas já descartam direto. As pessoas têm vergonha ou têm nervoso de mexer nos seus próprios resíduos, né? Ai, credo, isso é sujo, isso eca, né? E olhar, não olhar. Então você descarta o lixo. A lixeira é um lugar que a gente, se puder, não bota a mão, né? E se tiver alguém que mexa na lixeira, para mim, ótimo, eu não quero nem ver isso. Os seres decompositores estão nesse lugar. A barata, que eu já falei, a mosca, a minhoca, são animais fundamentais, muito necessários, mas que a gente relegou na história para um lugar que eles de não convívio. Eles não precisam sentar na nossa mesa, né? Óbvio. Mas a gente precisa valorizá-los pela função que eles exercem. O urubu, o Vicente sempre fala que é o animal favorito dele, né? E é muito legal que ele bote isso, e as pessoas às vezes ficam com um estranhamento, mas ele é um animal fundamental, ele é um animal de muita importância. Porque se não existissem os decompositores, onde a gente estaria, né? Assim como eu fico muito preocupada quando as pessoas falam sobre esses produtos inteligentes, né? Antibactério, antifúngico, até algum nível é legal. Essa máscara, por exemplo, vamos falar da máscara que é o que está no momento, né? Uma máscara antiviral, uma máscara... Tem uma máscara aí, né? Contra vírus, antimicrobiana. Essa máscara não é seletiva. E a menor parte dos micro-organismos são maléficos. A maioria são benéficos. Se você não tem micro-organismo, você não tem digestão. Então, quando você sai matando tudo indiscriminadamente, você está impedindo a vida de existir. Elas são abióticas, né, essas substâncias. Então, o que a gente tem que trazer de volta é o direito à vida, o direito ao prazer, o direito a olhar o que é orgânico, natural, né? O que nos expressa, sem precisar tanto disfarce de quem nós somos e do que a gente representa, do que é muito natural na gente. E aí vamos voltar para as crianças, né? As crianças de hoje já têm, eu acho que, um pouco mais de liberdade para viver isso. Acho que a gente vem enfrentando nossos fantasmas, a minha geração vem rompendo com essa... A minha geração é anterior à sua, né, Mari? Vem rompendo com essas dores do passado, com esse lugar de dor e sofrimento, de manutenção da dor pelo sofrimento. A gente vem encarando isso de frente, superando nossos machucados, nossas feridas, e nos reconstruindo, e cuidando da nossa criança. A gente pode cuidar das crianças que vêm da gente, né, que a gente bota no mundo. Então, sejam nossos filhos ou não, porque a gente não cuida só dos nossos filhos. Tem professoras aqui, eu sei que elas estão cuidando das suas feridas para poder cuidar. Estou vendo que tem algumas aqui. Então, o Alexandre está numa escola, que é a Casa Amarela, que tem essa proposta de olhar para a criança, de dar espaço para que a criança se expresse, para que a criança brinque, né? Então, esse lugar do brincar, do expressar sentimentos, do se colocar, também é um lugar de você entender o que era chamado de lixo dentro de você, e que, na verdade, são só faces suas. São só suas formas de existir. E é muito legal. Aí vai para o lado profissional também, vai para as escolhas, né? Então, romper com os preconceitos, porque o que a gente relega como fora da gente, isso tem a ver com essa questão do fora e dentro, que é uma proteção. Eu crio o que é fora e o que é dentro. Isso é uma forma de eu me manter com a sensação de segurança, né? Eu tenho um controle sobre o que está fora, o que está dentro de mim, e não tenho controle sobre o que está fora. Então, eu vou fechando as bolhas, né? Então, você é diferente de mim, você pensa diferente, você está fora. E assim eu controlo o que está dentro. Só que a gente está num momento, por mais que a gente esteja em isolamento, mas a gente nunca esteve tão próximos uns dos outros. Porque o seu comportamento influencia em mim, influencia na minha saúde. E eu acho que é muito, muito metafórico essa questão da máscara. Porque a minha máscara cuida de você e a sua máscara cuida de mim. Se eu precisar, para eu ser cuidada, você tem que estar de máscara, né? E isso
Então, quando alguém vem aqui em casa, por exemplo, teve uma situação no telhado, veio um pedreiro para resolver. Eu isolei os meninos e a hora que um deles correu para, né, o pequeno, correu, eu falei, você está sem máscara. E isso, você está sendo desrespeitoso com o pedreiro que está aqui dentro. Então, lógico que eu falei de uma forma, porque eu queria educá-lo para entender isso. Porque a gente precisa entender que quando eu me cuido, eu também estou cuidando do outro, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o feliz agrada e o infeliz agride. E eu acho que ela é muito verdadeira. Se eu não cuido das minhas feridas, eu vou agredir alguém. Eu vou repassar o meu lixo. Então, eu preciso aprender a olhar para o meu lixo. E é isso, né? Se eu não cuido do meu lixo, ele vai poluir o planeta de todos nós. Se eu não cuido da minha raiva, ela vai contaminar o ambiente de todos nós. É o mesmo lugar. Não tem dentro e fora. Esse assunto que a gente pega como base o lixo físico, a gente começa a entender que ele é muito maior, né? Aquilo que você falou no início, Mário, né? Você vê que ele vai nos nossos hábitos, ele vai penetrando no nosso ser e vai dizendo aquilo que somos, né? Mascarando para nós próprios esse jeito nosso de viver, né? Então é importante que a gente encare esse ser aparentemente imperfeito para trabalhar ele e começar a mudar a si e mudar o mundo como consequência.